Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, aprendemos a cuidar do corpo físico, mas hoje nós vamos falar de saúde num olhar diferente. Por que não aprendemos a priorizar também a saúde mental, emocional e energética e até mesmo a espiritual? Pensando em tudo isso, tem uma especialista que vai mudar o teu olhar e a tua compreensão. E mais, vai mostrar o quanto a energia do nosso corpo precisa ser cuidada. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês Ana Madiarim. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Xará. É um prazer estar aqui com você, né, Xará? Porque são 2 Anas, né? E se é Ana, é gente boa. É gente boa, é gente boa. E, aliás, o meu nome também é Ana Paula, né? Assim como o seu. Mas eu utilizo hoje esse nome místico, Ana Madiarim, que tem a ver com todo esse movimento que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Com certeza. Você sabe, Ana, que nós estamos nessa 4ª temporada falando sobre saúde. E eu quero tentar trazer o máximo de conhecimento para quem está em casa, para quem nos acompanha, sobre um mundo infinito, as terapias, não só a medicina, mas nós sabemos sim que nós podemos cuidar da nossa saúde de infinitas maneiras, né? Mas antes de começar, você que tá aí, meu filho, já curte, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque você pode ser uma grande chave na vida de alguém que precisa acompanhar esse conteúdo. E tem mais. Se você tá aí perdido e você ainda não se inscreveu no meu canal, faz favor, né, meu filho? Se inscreve no meu canal e fica aqui acompanhando que o Ana Talks é só sucesso. Ana, que alegria em te receber. E eu quero que você já comece falando um pouquinho. Eu sei que você é terapeuta holística e eu gostaria que você mostrasse o que é a diferença da medicina tradicional para a medicina holística. Bom, Ana, isso é bem importante você trazer, porque nós fomos ensinados, né, a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, a partir do olhar da medicina tradicional. E a medicina tradicional, como a gente bem sabe, ela trabalha com especialidades. Então, se você tem um problema de estômago, você vai no gastro. Se tem um problema de pele, você vai no dermato. E assim a gente vai tratando como caixinhas do nosso corpo, pedacinhos do nosso corpo, né? Se tem problema de coração, você vai no cardiologista. E a visão holística, né, que tem a sua origem no conceito, no termo holos, tem como princípio olhar o indivíduo como um todo. Corpo, mente e espírito. Ou seja, são 3 níveis, né, do ser. E para além disso, a gente ainda olha também os 4 corpos. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o espiritual. E aí, por que é importante entender essa ideia de integração, né, do todo que o Holos propõe? Porque muitas das vezes a gente pode estar com a nossa saúde muito bem, a saúde física. Tá lá, você faz academia, você tem a tua alimentação saudável, bacana, legal, mas o teu corpo emocional está adoecido. E se o teu corpo emocional está adoecido, em algum momento ele vai somatizar, ou seja, gerar doenças no teu corpo, mesmo você tendo, a princípio, atividade física, alimentação, tudo balanceado e equilibrado. Se você não cuida do mental, em algum momento, mesmo tendo a saúde física, a princípio, bem cuidada, você pode ter um burnout. E essas áreas, né, da saúde, você vem tratando aqui com os teus convidados, o que eu acho extremamente importante, esses olhares assim, pontuais. Porém, a gente precisa em algum momento integrar esses olhares e olhar o ser humano como um todo, buscando esse equilíbrio, né, do físico, mental, emocional, o energético, o espiritual, e nesse campo tratar o que precisa ser tratado. Por quê? Se um corpo está debilitado, ele vai tirar a energia do outro que está bem para dar uma calibrada.
para dar uma equilibrada. E aí, às vezes, a balança, né, pende para um lado ou pende para o outro e a gente não sabe por quê. Porque falta esse olhar integrativo ou holístico, né? Sim. E o espiritual? Aonde entra nesse conjunto, falando dele como responsável pela saúde também? Olha, eu não vejo o espiritual sob o aspecto de religião, tá? Ou dentro de uma visão filosófica do que é ser espiritual. Eu vejo o aspecto espiritual como autoconhecimento. Para mim é isso, né? A gente desenvolver uma conexão espiritual é desenvolver uma conexão com a sua essência, consigo mesmo. E como cada indivíduo é único, então a espiritualidade para cada um é única. E aí, a partir dessa visão de autoconhecimento, quanto mais eu olho para dentro, para as minhas dores, os meus desafios, para as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas qualidades, quanto mais eu olho para isso e identifico aquilo que é potencial para mim e aquilo que eventualmente pode estar desequilibrado, adoecido, eu consigo buscar caminhos através da espiritualidade para equilibrar esses pontos da vida da gente, né? Então, para mim, espiritualidade é uma coisa que a gente coloca em prática no dia a dia, não só pela fé, mas pela conduta, o autocuidado, pelo poder pessoal, pela autoestima, o autoamor, pela cooperação com o outro, a colaboração, o respeito. Então, cuidar do espiritual para mim tem a ver com esse olhar interno, e a partir do olhar interno, a gente praticar uma postura, uma conduta, um comportamento mais alinhado com uma verdade divina, que é única para cada um. Com certeza. Gostei da tua visão sobre isso. Gostei mesmo. Ana, falando ali um pouquinho sobre a saúde emocional, existem pessoas que têm... Você falou ali das doenças que se somatizam, né? Tem como comprovar, ou você já viu algum tipo de comprovação de uma pessoa que tinha uma doença física e foi comprovado que era emocional? De alguma maneira? Então, olha só. Existem vários estudos hoje nesse universo holístico, né? Com grupos de pacientes, grupos de pessoas, onde são identificados, então, padrões de comportamento ligados a questões emocionais e que estão gerando doenças. A ciência, ela é muito resistente a reconhecer isso, né? Mas tem muitos profissionais, né, especialistas na área terapêutica, estudiosos, enfim, que têm se dedicado a buscar comprovações para isso. Se você me pergunta, cientificamente tem? Não tem, não que eu conheça, tá? Sob o olhar da ciência, não tem. Mas se nós buscarmos sob o olhar prático de grupos de estudo, né, de estudiosos que estão se aprofundando na busca dessa comprovação, sim, a gente já tem. Não só na questão da somatização de doenças a partir do aspecto emocional, mas a gente tem também, por exemplo, a comprovação do quanto a meditação, que é um dos caminhos para a cura, né, a cura nesse olhar que eu trabalho, a gente tem N pesquisas mostrando quanto práticas meditativas mudam, né, a mente, o sistema neurológico, mudam o corpo e, por consequência, contribui para a manutenção da saúde e para a cura, né? Num outro ponto, só trazendo para você, eu passei por um processo, Ana mesmo, passei por um processo de câncer. Né? Eu tive câncer de mama em 2016. E eu fiz cirurgias, né? Tirei o nódulo, tudo mais e tal. E eu fiz o tratamento tradicional, pela medicina tradicional, só por um tempo. Não dentro do protocolo normalmente sugerido e recomendado. E isso eu quero deixar bem claro. Foi o meu processo, a minha escolha. Eu não estou recomendando isso para ninguém. Estou falando da minha experiência. E na minha experiência, né, através do universo terapêutico, eu identifiquei emoções, identifiquei padrões emocionais que eu mantinha e que ao mudar esses padrões, isso me trouxe cura. Nossa, Ana, que forte isso.
E dentro, por isso que dentro desse universo das terapias holísticas é algo que eu não só professo, mas eu vivi na prática, né? Eu experienciei isso na prática. Então, para mim é muito verdadeiro tudo que eu tô trazendo para você, porque eu experimentei. Com certeza, você viveu isso. Eu vivi isso. E você falou sobre a ciência relutar muitas vezes, né, essa questão das comprovações, mas existem muitas pessoas que viveram algo parecido com o seu, tanto falando sobre fé, sobre cuidar das emoções, né, olhar para as emoções de uma maneira diferente e que acabou sim refletindo no corpo físico, na saúde de inúmeras maneiras. E aí eu te pergunto, a depressão, ela é uma doença que envolve o emocional e o espiritual ou ela é realmente somente física dentro do que você sabe? Não, ela é resultado de um conjunto de desequilíbrios no físico, no emocional, no mental, no espiritual, né? A pessoa que ela está num processo de depressão, provavelmente ela não consegue se alimentar direito, né? Provavelmente ela tem dificuldades, por exemplo, de tomar sol, que é um remédio natural necessário para todos nós e que mexe biologicamente com o nosso sistema. Ela provavelmente tem desafios nas relações dela e principalmente dentro de casa, que é onde começam, né, a maior parte dos desafios nas relações familiares. E não é por uma questão de boa educação ou má educação, de muito amor ou pouco amor. Não, é porque tem desencontros ali em valores, em opiniões e que não são bem resolvidos no núcleo familiar, né? E naturalmente vai afetar o mental dessa pessoa, né? O estado mental dela. Então, um indivíduo que ele está passando pela depressão, por um processo de depressão, no meu ponto de vista, eu entendo que ele precisa buscar um tratamento integrativo, né? Unindo todas essas partes, o físico, né? O tratamento emocional, psicológico também. E o espiritual, Ana, eu entendo que é onde a gente busca a nossa fé para mudar a nossa realidade, né? Sim. E aí, como cada um tem a sua fé, às vezes aquele indivíduo ele está num estado tão depressivo que ele não encontra mais valor em nada, né? Nem mesmo na vida. E é aí que o espiritual vem para resgatá-lo. E nesse movimento, o apoio da família, a compreensão da família é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Para que aquele indivíduo, aquela pessoa, ele possa... depressão não é mimimi. É algo muito sério, porque afeta todos esses aspectos do corpo do indivíduo. Então, ele muitas vezes precisa de alguém que dê a mão, que estenda a mão e que o ajude a sair daquele buraco onde ele está, porque aquele buraco, ele é escuro e a pessoa não vê caminho para sair dali. E nessas horas, nem a fé muitas vezes ajuda. Então, a família contribuindo, trazendo essa pessoa para, às vezes, uma oração, às vezes, uma meditação, fazendo um carinho, né? Às vezes, trazendo até um abraço. Parece coisas bobas, simples, mas mexe com o emocional. E mostra para aquela pessoa que ela não está sozinha. Sim. E essa é a grande questão da depressão em si. O indivíduo se sente absolutamente sozinho e abandonado no mundo, de uma certa forma. E como você colocou ali, que o físico está desalinhado, a emoção está desalinhada, o espiritual está desalinhado, então o que vier um pouquinho de alinhamento que seja de cada parte, né? Uma oração, um apoio, uma palavra de apoio. Não quer dizer que você está apoiando a pessoa, a depressão. Não, você pelo contrário. Você está demonstrando apoio. Essa pessoa precisa se sentir apoiada nesse momento que para ela é muito difícil. Para quem está à volta também porque... A família sofre junto. Sim, sim. E quando ela se sente acolhida, pode ser que aos olhos de quem faz, não parece que aconteceu algo, né? Que mudou algo, mas às vezes dentro da pessoa mudou. E um pouquinho de cada coisa, levar essa pessoa para tomar o sol, isso é uma dica maravilhosa. Às vezes ela simples, né? Tão exatamente, simples. Às vezes ela tá num ponto de exaustão física, então ó, você quer ficar deitado?
fica ali no sol, pelo menos 5 minutos por dia. Você vê que um pouquinho de cada coisa pode mudar um resultado final no meio de tudo isso. Sim, e tu sabe um ponto importante que eu considero é dizer assim, eu tô contigo. Vamos ali tomar 5 minutinhos de sol. Vamos ali ler alguma coisa. Eu vou junto com você, eu estou com você. Eu entendo a sua dor, eu vejo a sua dor, eu vejo você, eu tô vendo o teu sofrimento e eu quero te apoiar. E aí a gente precisa lembrar que a escolha de sair daquele processo é do indivíduo, né? Enquanto ele ainda tem consciência do que ele está vivendo, a escolha é dele. Muitas vezes chega um momento que a família tem que escolher, não é mais possível, né? Sim. Dar essa oportunidade. Mas se o indivíduo tem a opção ainda da escolha, é incentivá-lo a escolher sair. Sim. Por quê? Porque aí o processo de cura dele vai ser mais rápido. Sim. Vai ser mais potente. Ele está escolhendo, né? Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero ficar nesse lugar. E a partir dessa escolha, se tu dá a mão, se tu pega na mão e diz, olha, vamos juntos. Sim. Eu tô aqui para te apoiar. Isso muda a realidade daquele indivíduo, daquela pessoa, e muda o cenário da família também, de todos que estão sofrendo ali dentro daquele contexto. E eu quero falar agora para você que está aí nos vendo, e muitas vezes você está com alguém com depressão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, próximo a você de alguma maneira. Eu entendo quão difícil é você ver e conviver com uma pessoa com depressão, porque muitas vezes essa pessoa já foi por algum momento muito cheia de vida e agora é como se entrasse num buraco tão grande que parece que não tem saída. Se tá difícil para você que está vendo, imagine para ela que está vivendo dores na alma, que não são dores que você detecta como uma ferida que sangra, mas ela tá doendo. Então, por mais difícil que seja a cada dia, dê o seu melhor, ofereça seu melhor e use palavras de afirmação. Você vai melhorar. Isso é só um processo. Vai passar. Não importa o quanto tempo dure que você vai falando, mas vai falando, vai alimentando, para que essa pessoa também venha entender que faz parte de um processo e que vai passar. É o que eu acredito, Ana. É o que eu acredito. Quando a gente fala energeticamente, isso funciona? Sim, funciona sim. Até mesmo abençoar a pessoa, abençoar a vida daquela pessoa. E aí eu vou falar de novo, independente de qual religião seja, né? De qual linha religiosa seja. Sim. Mas abençoar aquela pessoa e visualizar aquela pessoa sã, curada, tendo uma vida normal, tudo isso contribui para a cura dela. Por quê? Porque a gente tem aí um campo quântico, né? Você gosta muito desse olhar, né? Do estudo da quântica. A quântica diz que existe, né, um campo energético em volta de cada indivíduo, de cada ser. E esse campo energético, ele é constituído a partir da conexão do coração com a mente, né? Nossos cérebros aqui. O coração tem milhares, milhões de neurônios a mais do que o nosso cérebro. A neurociência já falou isso, né? Então, o nosso coração é quem primeiro sente o que está em volta. E sente. Você sabia que veio uma cardiologista maravilhosa aqui há uns dias atrás e ela falou que o coração sente as emoções. Eu que vi, incrível, eu vi o seu Jura? episódio. Eu vi. Eu fico maravilhada com isso. E olha, Sim. Mais uma vez confirma. Sim, exatamente. Então, veja o seguinte, olha. Se o coração tem essa capacidade de ler o que está acontecendo em volta, porque não é falado, né? Você só sente. E a gente pode provar isso facilmente, quer ver? Quando nós entramos num ambiente, qualquer ambiente, e você tem uma sensação esquisita, assim, parece que é um pequeno desconforto. Ninguém falou nada, ninguém disse nada, a tua mente não falou nada, ninguém abriu a boca, mas tu sentiu alguma coisa ali naquele ambiente. É o nosso coração percebendo esse campo em volta e nos trazendo uma informação. E aí a mente interpreta aquela informação.
O que é isso? Ah, não gostei dessa cor. Ah, é isso que está me gerando desconforto. Ah, não gostei desse cheiro. Ah, é isso que está me gerando desconforto. Mas o primeiro impacto é esse sentir. A mesma coisa, quando tu vai cumprimentar uma pessoa, que tu toca a mão dela, às vezes tem pessoas que a gente tem vontade de abraçar, Com né? certeza. Tem outras que a gente dá a mão assim, meio de longe, né? Meio assim. Meio assim, né? E por quê? É a mesma coisa, o nosso coração está fazendo uma leitura do campo energético daquela pessoa e está nos trazendo uma informação sobre isso, né? Sim. E isso não é ser sensitivo, de certa maneira, né? É também. Quero perguntar para também. quem está em casa. Você é dessas pessoas que sentem o ambiente à sua volta, as pessoas à sua volta? Porque muitas vezes, Ana, a pessoa pode chegar num lugar que ela ama, com as pessoas que ela gosta, mas ela sente uma coisinha que não é boa, não. Ou ao contrário. E você sente, quando você entra em algum ambiente, você sente que às vezes tem alguma coisa errada, algo que você identifique, como a Ana falou, sobre cor, sobre cheiro, mas muitas vezes não identifica. Conta pra mim se você tem essa sensibilidade. É muito legal você trazer isso, porque nós precisamos desmistificar o invisível. Eu gosto disso, né? E desmistificar o invisível no sentido daquilo que é sensibilidade, né? Ser mais sensitivo, inclusive a sensibilidade mediúnica, que todos nós temos, todo ser humano tem em algum nível uma sensibilidade mediúnica. O que é essa sensibilidade mediúnica? O médium é um indivíduo que está no meio, no intermédio entre o invisível e o visível. Isso é mediunidade, de uma forma muito simples. E todos nós somos, de alguma forma, em algum grau, em algum nível, médiums. Ou seja, estamos intermediando o que está naquilo que a gente não vê e o que está aqui no físico. A pessoa que é sensitiva, que ela tem uma sensibilidade maior de perceber esse campo, né? E aí quando eu falo campo é o visível e o invisível, né? A pessoa sensitiva, muitas vezes ela sofre sem saber por que ela está sofrendo. Que, por exemplo, ela está bem de saúde, ela está bem no trabalho, a vida dela, de modo geral, tá bacana, tá tranquila. Mas ela está sentindo uma tristeza que ela não sabe de onde vem. Uma tristeza, um peso, né? E aí a pessoa sensitiva, muitas vezes ela está absorvendo essa informação. E aí, vou trazer um parênteses aqui. Informação é energia. Energia é informação. Tudo que está aqui em nossa volta é informação através de um campo energético condensado. O que significa isso? Esse copo tem um campo energético condensado, células condensadas na forma do copo. A água na forma líquida. Sim. Mas são energias, são campos energéticos. Essa pessoa sensitiva, ela pode ter, sem saber, se conectado, por exemplo, alguém da família está passando um super problema e não falou nada para ninguém, mas ela sentiu alguma coisa diferente que trouxe para ela uma tristeza, uma agonia, um incômodo, e ela não está entendendo o que está acontecendo. Outro exemplo muito simples, olha, eu não assisto notícias assim de telejornal tem mais de 15 anos. Eu vou por outros caminhos. Mas uma pessoa que assiste televisão, canal aberto, normalmente noticiários, o que tem nos noticiários? Só coisa ruim. Só coisa ruim. E aí a pessoa começa a se sentir triste, desolada, incomodada, mas a vida dela tá boa. Tá boa a vida dela. Por quê? Porque ela entrou naquele campo, absorveu aquela informação transmitida ali e ela tende a sentir o que outras pessoas estão sentindo. Ana, agora minha cabeça voou aqui. Minha filha, nossa, vocês não têm noção para onde ela foi. Vou perguntar. Vamos aterrar então. As crianças, elas são mais sensíveis? São. Tem um porquê? Tem sim. Porque, veja só, na nossa criação, até ali pelos 7 anos, nós não temos uma estrutura de crenças ainda muito
enraizadas, né? Como criança, a gente tem aquela perspectiva aventureira, de experimentar a vida, de curtir a vida, né? É muito criativa, é muito de experimentar as coisas. E a gente não tem muito a consciência das crenças, mas nós estamos aprendendo a partir daquilo que a gente observa e daquilo que a gente experimenta. São as duas formas de aprendizado. O que eu observo e eu espelho o que eu estou observando. Então, eu reproduzo o que eu estou observando. Essa criança. E tem o outro aprendizado que é por experimentação, prática. Eu fui lá, botei o dedinho na tomada, vi que dei choque, não boto mais. Então, aprendi por experimentação. Muito bem. Até ali os seus 7 anos, a criança não tem uma estrutura de crenças ainda consolidada, certo? Então, o grau de sensibilidade dela, de percepção dela do mundo é muito maior. É muito maior. Sim. Ela tem um amiguinho invisível, ela vê fada, ela vê gnomo, ela vê amiguinhos, ela vê o que está em volta dela no invisível, porque para ela aquilo é normal. Aquilo é normal, é o que ela está vendo, então é normal, né? Agora, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos absorvendo, então, as crenças que nos são passadas por pais, pela escola, pela sociedade. E aí a gente vai fazendo o quê? Fechando o nosso campo de sensibilidade. Que triste, né? Mas tem uma solução. A partir do momento que a gente vai para o lugar do autoconhecimento que eu estava falando, esse lugar de conexão interna, de uma conexão com a espiritualidade que é individual de cada um, você pode novamente se permitir ver e sentir o invisível como uma escolha. Para isso, a gente faz um trabalho de liberação de crenças daí, né? Sim. Porque o que a gente ouve quando vai crescendo? Isso é tua imaginação. Amiguinho invisível Crença não existe. limitante, né? Já vem desde a nossa infância. Desde lá. E nós somos desacreditados nesse sentido, né? A não acreditar naquilo que a gente experimentou como criança. Sim. A gente é impulsionado a um padrão mais racional e desempoderado a um padrão mais sensitivo. Sim. E aí aquelas pessoas que por natureza delas, elas são mais sensíveis, elas têm essa mediunidade mais aflorada, mesmo que ela não chame dessa forma, ela sofre muito mais. Porque ela vê coisas que ela não sabe como lidar com aquilo. E quando você estava falando sobre tudo isso, me veio em memória, que foi até o porquê eu perguntei em relação às crianças, viralizou uns dias atrás na internet um vídeo de um menino que a avó tá saindo de casa, a câmera de segurança do local pegou. Acho que é vó, se eu não estou enganada. E a pessoa vai sair, ele fala, não vai, vó, não vai, vovó, fica aqui, não vai agora. E a avó vai, e ele segura e fala, não vai, daí ele fala, não, vovó, vai cair um raio. Não sei se você viu esse vídeo. E aí não dá 1 minuto, cai um raio. Isso é mediunidade? Sim, é a percepção do campo e aquela criança está traduzindo essa percepção a partir do olhar dela, né? E aí a gente pode ir... Bom, daria um outro podcast para falar de mediunidade. Já mudou, né? Nossa, dá. Mas assim, a gente tem várias formas. Tem várias formas de mediunidade, mas só para correlacionar com o que tu tá falando. Tem a psicofonia, que é a mediunidade de fala, né? Tem a psicografia, que é a mediunidade de escrita. Tem a clarividência, que é eu ver o que você não vê. A clareaudiência, que é ouvir a comunicação desse sutil. Então, como as crianças, elas não têm esse bloqueio que nós aprendemos a ter, porque nós fomos desacreditados de usar esse potencial, elas, de uma forma muito natural, elas expressam isso. Tem N casos na internet de crianças que lembram de vidas passadas. Jura? Muitos. De crianças que começam a contar pro pai, pra mãe, né? Porque eu vivi isso em tal lugar, dessa forma, daquela forma, e vai contando histórias, né? Outra linha que a gente pode identificar também. Tem N crianças de 4, 5 aninhos que são considerados gênios, que, por exemplo, senta num piano e toca, né? Maravilhosamente bem,
E da onde vem aquilo? Da onde vem aquela... Como é que aquela criança, com aquela idade, sem necessariamente ter estudado, até porque não tinha idade para isso, como é que ela toca, né, uma partitura completa, sem olhar? No meu ponto de vista, tudo isso está interconectado de alguma forma, né? E aí, de novo, desmistificar esse invisível, Ana, é uma grande prestação de serviço, né? Especialmente você trazendo isso agora. E eu tendo a oportunidade de falar. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. E aí elas acham que estão loucas. E daí elas procuram médicos especialistas, Sim. né? Numa determinada área, né? E chega lá, ela vai ser tratada com remédio. Quando, na verdade, é uma habilidade que ela tem. Sim. É uma habilidade que ela tem. E aí, num olhar bem mais amplo, tá? Talvez isso também vá, né, enfim, chocar um pouco. Mas num olhar muito mais amplo, a gente não tem só os 5 sentidos. Os 5 sentidos estão conectados ao que a gente conhece hoje do nosso DNA. Né? Tato, olfato, visão, paladar. Tá ligado ao que nós conhecemos, o que a ciência fala hoje do nosso DNA. E a ciência fala que os outros 95% é lixo. Como assim lixo? Como é que um criador, uma fonte divina, iria fazer uma obra-prima como o ser humano é, onde o próprio organismo funciona como uma máquina interdependente que não precisa comandar, né? O sangue circula, o coração bate, os órgãos funcionam um conectado ao outro sem que você precise mandar neles, né? Como é que essa fonte criadora, esse Deus, iria criar um indivíduo onde 95% de uma parte desse indivíduo é lixo? Isso para mim é incoerente. É incoerente. Sim. E aí já existem, né, algumas áreas assim da neurociência, da neuroplasticidade, enfim, que vem estudando sobre outros sentidos extrasensoriais. Que são esses que a gente estava falando. Sim. Clarividência, clareaudiência, e por aí vai. Sensibilidade aflorada, e por aí vai. Então, assim, olhar para esse indivíduo que nós somos como um ser muito maior do que aquilo que nos ensinaram que a gente era. Eu acredito. Agora, quando eu perguntei para você, e foi muito importante toda essa tua explicação, quando eu perguntei para você, fiz o comentário dessa criança que viralizou esse vídeo, ele, não sei como, ele pressentiu, ele sentiu que um raio ia cair, né? Mas eu já ouvi, esse eu não sei se tem na internet, mas eu já ouvi uma história de uma criança que falava assim: mamãe, você tem que ir no médico. Não, mãe, no médico pra quê? A mamãe tá bem. Mamãe, você tem que ir no médico. E essa criança foi repetindo, até um dia que essa mulher pegou e falou: não, então eu vou. E quando foi, realmente ela precisava ter ido. Ela estava com uma doença que precisava ser assistida, silenciosa, não vou me recordar o que era, mas lembro bem dessa história. Acredito que possa até ter alguma coisa na internet hoje. Então, que incrível tudo isso, né, Ana? É muito incrível. É um mundo à parte, porque assim, a gente conhece uma pontinha só de todo esse universo que está à nossa disposição, né? De conteúdo, conhecimento, experiências e tudo mais. Sim. Mas olha só, você falou da criança, porque, né, a criança ela tem esse campo de percepção mais aflorado, como a gente falou agora há pouco, muito por conta de ainda não ter enraizado ali aquelas crenças limitantes, né, de que não é real, não pode, não deve, não isso, ou então é louco se tiver esse olhar, essa percepção. Mas assim, dentro das terapias holísticas, tem muitas ferramentas, Ana, em que a gente lê o campo da pessoa, né? Quando eu falo ler o campo, é dentro desse universo do campo energético, mediúnico. A gente lê o campo da pessoa e é capaz de identificar, né, pontos ali em que ela precisa tratar, muitas vezes, uma doença que ela ainda não descobriu. Jura? Isso é possível? Sim. Assim como é possível também, através, por exemplo, de uma ferramenta chamada leitura akáshica, que é uma das coisas que a gente trabalha, que é possível, para quem acredita, tá? É possível a gente acessar memórias de vidas passadas daquela pessoa, de situações e fatos que ela
continua repetindo até hoje, mas que se originaram lá nessa vida passada dela, e ela reproduz esses comportamentos. Quando a gente acessa essa informação e traz essa consciência para ela passa a entender, opa, eu não preciso seguir assim, eu não preciso mais fazer dessa forma, eu não preciso ir por esse caminho. Claro que eu estou resumindo, mas assim, é possível, existe formas de fazer isso. Aí tu me pergunta, mas isso é real? Quem diz que é real é quem... Sim. É o cliente que passa por aquele processo. Por quê? Ele sente na pele, na mente, no coração, de alguma forma, que tem verdade naquilo que está sendo dito. O mundo, ele é muito além, a minha visão, né, que é muito além do que a gente pode ver. Sim. E nós somos seres muito pequenos diante da grandiosidade do mundo e do que nele existe. Da maneira que eu vejo. Eu diria que nós somos tão grandiosos quanto tudo que existe. Só que a gente só reconhece o que está fora. A gente não reconhece o que está dentro. Isso. Sim. Né? E aí, por esse viés, quando você traz a proposta de tratar a saúde aqui na nossa conversa, no nosso podcast, e a gente está falando da saúde de um modo mais amplo, né, num espectro mais amplo, quando a gente fala de saúde espiritual, que também existe, porque espiritualmente a gente pode estar em algum momento desequilibrado, sofrendo ataques, enfim, tem desequilíbrios dos mais variados tipos, mas quando existe um desequilíbrio e você não reconhece como sendo mental, não é físico, não é emocional, ou vai ser energético ou vai ser espiritual. E aí também requer tratamento. Então, se nós não nos abrirmos para a visão de que nós somos tão grandiosos quanto tudo que a gente vê fora, e que todas as soluções de todos os nossos problemas também estão dentro, a gente não se cura. Nossa, que profundo, hein? A gente não se cura enquanto a gente não desenvolver esse olhar para nós mesmos. E daí não é só sobre autoestima, não é só sobre amor próprio, não é só sobre empoderamento pessoal, não é só sobre curar a depressão ou curar um burnout, não é só sobre curar relações. É o conjunto da obra, com né? certeza. É o conjunto de tudo isso. A importância de estar tudo alinhado. Ana, mas agora eu quero te perguntar, falando sobre a saúde, o que existe sobre a saúde em si que nunca ninguém nos ensinou, nunca ninguém nos contou? Cuidados que devemos ter nesse sentido? Existem coisas que nunca foi nos falado? Olha, eu vou trazer para você o seguinte. Muitas coisas já nos foram faladas, mas a gente não acredita e não pratica. Então, eu acho que eu vou trazer para você isso. Porque assim, o que nunca foi falado? Eu acho que já foi falado, mas eu vou trazer de um outro lugar. Você, se estiver doente, você pode se curar sem precisar da medicina. Nem a tradicional, nem a holística. Por quê? Por quê? Porque o teu corpo obedece os teus comandos. O teu corpo obedece o teu comando. Aquilo que tu pensa, o teu corpo absorve como uma verdade e passa a agir daquela forma. Por que eu digo isso? Existem várias pesquisas na ciência onde são separados grupos de pessoas com o mesmo tipo de doença, né, o mesmo diagnóstico, no mesmo estágio, iguais. Para um grupo de pessoas é dado um remédio propriamente dito para aquela doença, e para um outro grupo de pessoas é dado uma pílula de açúcar, que é chamado placebo, nesses testes, né? E tanto o grupo que toma o remédio de verdade, quanto o grupo que toma o placebo, chegam ao mesmo resultado ali na frente, de cura. Porque ele acredita que o remédio Porque ele acreditou tá fazendo que o remédio é um remédio e que está fazendo efeito. É a mente dizendo isso. Sim. É a pessoa confiando, acreditando numa informação e comandando para o seu corpo aquela informação. Corpo, se cure, porque eu estou tomando esse remédio cura. Sim. Né?
E, na verdade, é o efeito placebo. Agora, tem um outro efeito que é o efeito nocebo. Você já ouviu falar? Não. O efeito nocebo é o contrário desse. Se você é um indivíduo que você está sempre dizendo que está doente, você vai estar sempre doente. Primeiro que a pessoa já está doente de alguma maneira para estar fazendo essa declaração, né? Ela está mostrando que a emoção dela está doente, que tem algo ali que... Porque não é normal. Não é normal, mas tu sabe que, por incrível que pareça, Ana, muitas vezes reclamar se torna um hábito, né? E ela nem percebe que ela tá naquele hábito da reclamação da saúde, né? Então, tô sempre com uma dor de cabeça, tô sempre com um mal-estar, tô sempre com isso, sempre com aquilo. E ela não se dá conta, é hábito mesmo, é hábito. Sim. E aí, o que acontece? O corpo também obedece. Então, isso é o que nós chamamos de efeito nocebo, que é o efeito contrário da cura, tem o efeito do adoecimento. Toda pessoa que ela acredita que ela está doente, ela cria a doença. Sim. Ela cria a doença. Ela pode não ter nada, mas ela vai criar a doença. Como se a gente for analisar isso de uma forma mais ampla, saindo da saúde, problemas e outras coisas podem ser criados e vir por consequência disso. Tudo. Sim. Por quê? Veja só. Na Bíblia já se falava muito sobre o poder da palavra, né? Sim. Poder criador da palavra. Então, tudo que tu fala, tu manifesta de alguma forma. Aí é uma questão de tempo. Menor tempo ou maior tempo. Sim. Mas sim, o que tu fala, tu vai manifestar de alguma forma. Porque você é o criador da sua realidade. Sim. No nível, numa fala espiritualista somos Deus em ação. Somos Deus em ação, porque nós somos uma partícula do Criador, né? Sim. Na Bíblia também fala, sois a imagem e semelhança do Criador, de Deus, né? Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, nós somos uma partícula dele nesta forma aqui. Eu na minha forma, você na sua forma, com esse cabelinho, com esse olhar, somos uma partícula de Deus. Como partículas de Deus, com toda essa força e potência herdada do Criador, nós criamos assim como Ele cria. Obviamente num nível de manifestação aqui mais próximo da nossa realidade. Mas a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, pelo poder da palavra, pela força do pensamento e pela força do sentimento, que aí é o coração. Que profundo, hein, Ana? Que profundo e necessário. É necessário. Por isso que eu estava falando, né? Você provocar essa conversa aqui sobre esse olhar para o invisível ligado ao aspecto da saúde é muito especial para a gente descomplicar a mentalidade, a visão das pessoas e elas começarem a se dar conta do poder que elas têm de criar a sua saúde, de criar a sua realidade, de criar relações saudáveis, de criar filhos de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa a partir do que ela pensa e do exemplo que ela dá àquela criança. Da mesma forma, cada indivíduo tem total potencial para criar o oposto. Criar a doença, criar o desequilíbrio, criar desentendimentos, criar doenças das mais variadas formas, para si próprio e para quem está em sua volta. Nossa, que profundo. Mudou totalmente o que a gente tinha pré-falado, você viu? Foi. Podemos falar disso, mas vamos deixar aí, olha aí. Sim. Gente, a Ana é mentora de mulheres. E ela escreveu um livro que eu já comecei a ler o meu, é lógico, né? Deixa eu mostrar aqui, Ana. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou falar assim, mulheres, vocês precisam ler esse livro. E eu fiquei muito impressionada, Ana, porque ele já começa com profundidade. Eu sempre faço isso aqui, ó. Primeiro eu vejo aqui, aí eu venho pra cá. Não sei se todo mundo faz isso. Aí eu venho aqui, né? E ele já é profundo aqui. Sim. E foi a minha pergunta, o que será que tem aqui dentro? E realmente ele é um livro diferenciado. Mas falando sobre ele aqui, sobre a liderança feminina, propósito, potência e tudo isso,
E falando também sobre saúde, existem desequilíbrios na parte energética da mulher, falando sobre a energia feminina, a energia masculina. Se essas energias não tiverem um equilíbrio, podem adoecer o nosso corpo também de alguma maneira? Posso dar o meu exemplo? Por Porque favor. esse livro ele é resultado da minha experiência, né? Olha só. Por mais de 25 anos eu trabalhei no meio corporativo, né? Eu ocupei cargos de gestão, de diretoria, em multinacionais, em grandes empresas e tal. E imagina o seguinte, ó. Eu estou há 15 anos no universo terapêutico, tá? Sim. Mais 25 anos no corporativo, então tem muito tempo, certo? Lá atrás, nesse tempo, uma mulher ocupar um cargo de destaque era algo assim raro, de uma certa forma. Então, a gente vestia muitas armaduras para se proteger naquele ambiente, para se manter no cargo, para se proteger do ataque, de uma certa forma, masculino, e N situações. E eu adoeci nesse universo, né? Eu me tornei tão masculinizada no sentido da energia do masculino, né? Que é uma energia de ordem, organização, planejamento, execução. Essa é a energia do masculino, né? É o racional. Se a gente pensar no cérebro, razão e emoção, o masculino, a energia masculina é representada pelo racional. Sim. E tudo que está ligado ao racional. E a energia do feminino, o aspecto emocional e tudo que está ligado a ele. Tanto no equilíbrio quanto no desequilíbrio. Sim. Eu gosto de dizer que é a parte luz e a parte sombra, né? Dos dois. Então, eu vivi uma experiência ao longo da minha jornada corporativa onde eu me masculinizei nesse sentido do campo energético. Eu era competitiva, eu era dura, muitas vezes agressiva na minha fala, na minha postura, no meu olhar, e intimidava as pessoas. Porque naquele ambiente, naquele cenário, o que eu entendia era que eu tinha que ser daquela forma. E eu adoeci. Imagine, há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava em burnout. Não. Não se falava muito em depressão, né? Sim. E se a gente fosse diagnosticado com depressão, você era tratado como louco, desequilibrado, naquela época lá atrás. Então, Ana, eu adoeci e eu não sabia que eu estava doente. Por conta desse desequilíbrio, da pressão do dia a dia, né? De toda essa postura mais rígida. E por que eu adoeci emocionalmente? Porque a depressão está ligada ao campo emocional. Por que eu adoeci emocionalmente naquela época? Porque eu abafei, minimizei, botei numa caixinha, botei de lado todo o meu aspecto feminino. Sim. Então, né? Eu fiz inconscientemente, tá? Foi as coisas do dia a dia. Foi resultado dos acontecimentos. E da ambiência, sim, né? Porque a ambiência também adoece. Com certeza. Né? Então, o meu masculino estava aqui no talo, como se diz, e o meu feminino guardado numa caixinha. Por que eu adoeci? Porque nessa condição, feminino lá embaixo, como é que fica o seu casamento? Não fica, né? Sim. Não fica. Como é que ficam as suas relações? Não, e é interessante você trazer tudo isso, porque às vezes a pessoa tá lá com um problema, não sabe, a culpa é do marido, a culpa é do marido. É lógico que eles têm culpa sempre no cartório. Meio a meio, tá? Meio a meio. Ah, mas deixa eu levantar o ego das minhas amigas. Mas assim, às vezes a gente tá tentando consertar, e o que precisa é um pequeno ajuste. Sim. Aqui. Sim. E aí, deixa eu te falar. Então, eu adoeci e eu entendi que eu tinha que fazer uma transição de carreira, porque eu não aguentava mais, então, sim, estar naquele ambiente do corporativo. E aí eu fui para as terapias, acreditando que agora eu vou ser terapeuta, vai ser uma beleza, vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Mundo de Bob. Só que a gente só muda de endereço, né? Sim. E leva todas as nossas dores, sim, com a gente para onde quer que a gente vá. E daí, dentro do universo das terapias, eu gosto de dizer assim, que todo terapeuta, se não tiver o seu terapeuta, tem alguma coisa errada. Todo terapeuta que não se terapeutiza, tem alguma coisa errada, né? Então, na minha jornada recebendo terapia, eu entendi muito esse lugar do desequilíbrio que eu havia criado.
e fui resgatando meu feminino, através de círculos de mulheres, através de retiros, através do próprio autoconhecimento, de olhar para mim, olhar para o meu corpo, me sentir bonita, bela, sabe? Sim. E várias coisas que são possíveis fazer. E bem, ao fazer esse resgate do feminino, eu comecei a negar o meu masculino. Eu não queria nem olhar para aquela Ana do passado. Olha quanta caca que ela fez lá. Pelo amor de Deus, não quero nem olhar para essa Ana. Passei a negar o masculino. Nesse processo de negar o masculino é a energia da ação. Então eu fui para um lugar muito da criatividade, né, um lugar do acolhimento, e eu atendia os clientes, e eu fazia muita coisa de graça, eu servia muito, né, fazia N atividades nesse lugar do acolhimento. Como é que ficou meu financeiro? Por quê? Porque a energia do masculino é a energia da ação, da realização. Sim. E aí que os dois precisam entrar em equilíbrio. Tudo tem que estar em esse equilíbrio a gente cria, a gente constrói, a gente desenvolve, não é? Então, vamos lá. Energia masculina e feminina em equilíbrio. A feminina cria, ela tem ideias, né? Ela acolhe, ela percebe o campo, ela está na presença. A energia do masculino, ela planeja, organiza, ajusta, né? Executa. Quando essas duas andam juntas, ninguém segura, amiga. Ninguém segura. E aí no livro eu conto um pouco de todo esse universo, conto um pouco também dos casos, né, das minhas clientes que eu atendi ao longo da jornada, e eu trago essa perspectiva de que presença, percepção, propósito e potência são exatamente o contexto de equilíbrio dessas duas energias para a gente realizar o que a gente quiser na vida. E aí é importante lembrar o seguinte, eu falo muito de autoliderança aqui, né? De liderança de equipe e autoliderança. Sabe qual é a primeira equipe que você lidera? Sua casa, sua família, certeza. Seu marido e seus filhos, é sua primeira equipe. Ah, eu não sou casada. Seus pets. Porque se você não botar ordem na sua casa, não botar ordem nos pets, eles tomam conta de você. Sim. Então é sua equipe. Como é que eu lidero essas equipes se eu não tenho autoliderança? Se eu não sei liderar a minha vida? Impossível. Se eu não sei dizer não quando é preciso dizer não? Se eu não sei me acolher, me respeitar quando é necessário? Então, no livro, fala um pouco disso tudo, né? E traz muitos exercícios de autoaplicação e de aplicação com as equipes. Excelente. Olha só, gente. Olha, sabe esse episódio, ó? Bravo, Ana! Eu amei esse episódio. Eu também gostei muito, obrigada. Foi um compilado de tudo, mas na verdade a nossa vida é isso, né? Sim. Tá tudo conectado. O alinhamento, ele é necessário, não só para a saúde, na verdade a saúde ela vai ser um reflexo de todo um conjunto de alinhamento, seja no físico, no mental, no espiritual, né? No cuidado de tantas maneiras. Eu fiquei muito feliz em te receber, muito feliz mesmo. E você falando aí, eu já fui pensando em quantos episódios mais iríamos produzir juntas, porque tem muito olha, assunto, né? Tem babado. Se a gente aí, né? se a gente for pegar cada pontinha aqui, dá muitas ramificações. Nossa, Sim. maravilhoso. Eu quero só trazer uma mensagem final aqui, Ana. O seguinte, nós mulheres, isso é um apelo até, sabe? É um apelo para as mulheres, elas buscarem se conectar com outras mulheres que estão nesse processo de construção de um equilíbrio interno. Por quê? A energia que vai curar esse planeta, que vai liberar as guerras, que vai acabar, trazer a paz de volta, é a energia do feminino. É a energia equilibrada do feminino. Não aquela energia que diz que o homem não presta, não serve. Né? Não é disso que eu estou falando. Homens e mulheres têm lugar igual na grande mesa do Criador. Sim. Igual. Mas as distorções geradas ao longo da nossa história enquanto humanidade, hoje faz com que a gente viva essa realidade de guerra, de destruição em todos os sentidos, né? De desrespeito aos animais, de desrespeito aos idosos, às crianças, ao ser humano, à mulher de modo geral. E nós, mulheres, temos a capacidade
a capacidade de transformar essa realidade a partir do lugar que nós podemos ocupar de equilíbrio do nosso masculino e feminino. A gente tem essa capacidade de ancorar esse equilíbrio e mudar os nossos microcosmos. O que são o nosso microcosmo? Sua família, seu núcleo de amigos. Porque quando você muda aquele ambiente, é igual aquela pedrinha que a gente joga no rio, né? Sim. Você precisa mudar. Quando você muda, o ambiente em sua volta vai mudando. Aí você imagina, o teu marido muda, aí ele muda lá no ambiente de trabalho dele. No ambiente de trabalho dele tem mais 5, 6, 10 pessoas, sei lá quantas pessoas, que também vão observar ele, vão começar a mudar. E isso vira uma frequência de transformação quântica. Maravilhoso. Quântica, né? Então eu trago esse apelo, sabe? Para as mulheres se unirem mais com certeza. Esse olhar de equilíbrio. De equilíbrio. E não disputando espaço com um homem ou com um masculino ou com outras mulheres. A gente precisa se unir para a gente criar essa nova realidade. Ai, mais uma vez. Maravilhosa. Amei, Ana, amei. Conta pro pessoal de casa suas redes sociais. Sim. Quem quer comprar o livro, aonde encontra? Sim. Bom, o pessoal pode me encontrar no meu perfil no Instagram, Ana Madiarim, né? Talvez você deixe aqui em algum lugar, né? Ana Madiarim. O livro, né? O link para adquirir o livro tá lá na minha bio, no perfil. E também tem posts lá no meu perfil. E tem um outro perfil, Ana, que eu peço tua permissão para divulgar, que chama-se Ser Mais Você, que é um perfil onde eu trago muitos convidados, assim como você faz, para falar de autoconhecimento, de espiritualidade, cada um dentro do seu viés, cada um dentro da sua perspectiva, né? Então a gente faz lives lá, não é uma estrutura super produzida aqui como você, mas a gente muito amorosamente traz conteúdos assim que possa servir para essa expansão de consciência das pessoas. E é necessário, Ana. Os bons conteúdos, eles têm que ser produzidos e isso não é uma limitação. Até foi muito bom você colocar isso, porque eu sou a maior incentivadora das pessoas produzirem conteúdos, né? Bons conteúdos. E às vezes as pessoas, até você pode ter ouvido isso agora e ter falado, ai, mas eu não tenho um estúdio. Gente, você tem um celular. É o que você precisa. Dá o primeiro passo, começa a produzir. Eu tenho certeza que tem muita gente com coisas maravilhosas para dividir, tá lá guardando, porque, ai, não dá aqui, não dá ali. Dá. Só começa. Não tem celular, empresta o vizinho. É isso Fala mesmo. 30 minutos, me empresta teu celular aí, vizinho. Não tem desculpa, pronto, né? Não tem. Para de dar desculpa e se permita brilhar. Exatamente. Ana, mais uma vez, obrigada. Já comecem a seguir a Ana. Já curtam, compartilhem esse vídeo. Vocês viram que episódio maravilhoso que essa mulher entregou. Você entregou ouro aqui, Ana. Obrigada de coração. E para quem ficou conosco até agora, um grande beijo no coração. E não esqueça, andar com Ana Talks é só sucesso. E agora pensa em dose dupla aqui, ó. É isso. Obrigada.